Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é aqueles vídeos que eu adoro, porque eu consegui juntar os meus dois temas favoritos, que são livros, literatura, né? E deficiência. Então eu vim falar com vocês hoje sobre esse livro aqui, que tá no meu iPad, que é O Longe da Árvore, Pais, Filhos e a Busca da Identidade, do Andrew Solomon. Eu acho que esse livro devia ser leitura obrigatória para todo mundo que trabalha com algum tipo de diferença, né? Psicologia, pedagogia, professores, advogados, deveria ser leitura obrigatória pro curso de cidadão da vida. Mas antes da gente começar a falar sobre ele, se inscrevam no canal, gente. Tá tendo muito conteúdo novo, muita coisa legal aqui, muitos projetos novos aí que vocês vão ficar sabendo. Deixem o like aqui no vídeo, por favor, gente, porque me ajuda muito a divulgar. O YouTube entrega melhor aí o conteúdo pras pessoas, quanto mais likes, melhor. Deixem aqui nos comentários se vocês já leram esse livro, o que vocês acharam, já vão construindo aí os comentários. Me sigam no Instagram, @filapreferinicial, e vamos lá falar do Longe da Árvore. Vocês não conseguem ver aqui porque o livro tá no meu iPad, mas esse livro é bem grosso, ele é bem gordinho, ele tem umas 1000 e poucas páginas. Mas o consolo é que 200 são referências bibliográficas e agradecimentos, então são só umas 800, mais ou menos. Eu demorei muito pra lê-lo. Eu comecei ele 2 vezes na minha vida e só fui terminar agora, durante a quarentena. Por quê? Porque, principalmente nos primeiros capítulos dele, é assim, um soco no estômago atrás do outro. Mas do que se trata Longe da Árvore? O Andrew Solomon é um jornalista americano de Nova York. E ele escreve esse livro que é uma não ficção, né? Basicamente é um grande mosaico de entrevistas e reflexões e informações sobre o que ele chamou de identidades horizontais, né? Ele explica isso no primeiro capítulo. É mais fácil a gente explicar comparando com o oposto, né? Com as identidades verticais, que são aquelas características que a gente herda dos nossos pais. Então, por exemplo, etnia, raça, é uma característica vertical, porque se 2 pais são brancos, o filho necessariamente será branco. E aí a gente tem casos em que os filhos são diferentes dos pais, por um motivo ou por outro. E nesses casos a gente tem as identidades horizontais. Exemplo disso são deficiências, né? Que um pai e uma mãe podem não ter nenhuma deficiência e ter um filho com uma deficiência. É perfeitamente possível, por qualquer motivo que seja, né? Pode ser um gene que não estava expresso ali nos 2 pais, mas no filho se acaba se expressando. Pode ter um motivo de acidente, um motivo de parto, um motivo de, enfim. E outros exemplos que ele dá, por exemplo, são comportamentos mais, né, tidos como antissociais, ou grandes habilidades, ou homossexualidade, que é o caso dele, né, o Andrew Solomon, que é um homem gay e disléxico. E esse é o primeiro capítulo do livro, né? O primeiro capítulo do livro ele conta sobre a experiência dele sendo diferente dos pais dele. E a dislexia, né, que não sei se dá pra considerar uma deficiência, mas é uma dificuldade de aprendizado, né, que ele teve na infância. E aí depois isso foi sendo amenizado principalmente pelo trabalho dos pais dele, da mãe dele principalmente. E aí ele, pensando nisso, né, e ao mesmo tempo que ele tá lidando com a possibilidade da paternidade dele, ele começa a investigar essas identidades diferentes, né, essa diferença que existe aí na relação entre pais e filhos. E aí, a partir da experiência dele, que é no primeiro capítulo, né, ele escolhe 10 outras identidades horizontais para explorar, cada uma com o seu capítulo próprio. Capítulo 2 são surdos, capítulo 3, anões, capítulo 4, síndrome de Down, 5, autismo, 6, esquizofrenia, 7, deficiência, 8, prodígios, 9, estupro, né, que são filhos fruto de estupro, quando a mãe sofreu aí um abuso e acabou gerando um filho. 10, crimes, são menores infratores. 11, transgêneros. E o capítulo 12, que é o capítulo pai, né? Onde ele reflete sobre a própria paternidade dele como um homem gay
E ele tem uma família toda diferentona lá, ele fala até que são 5 adultos e 4 crianças, que são mais ou menos uma família e se reúnem no Natal. E não tem deficiência visual nesse livro. Eu li esse índice e já fiquei meio assim, né? Acho que talvez por isso eu não tenha tido tanto ânimo de lê-lo nas 2 primeiras tentativas. Mas assim, o Andrew, ele não precisava ter escrito esse livro, sabe, gente? Porque ele, dentro do lugar dele ali, do ponto de vista dele, de homem branco, americano, gay, mas tudo bem, ele é um homem cis, não afeminado, né? Ele tá ali no topo do privilégio da sigla LGBT. Ele tem, né, dislexia, mas é uma coisa que ficou na infância dele, que foi totalmente sanada, tanto é que ele escreveu um livro de 800 páginas, né? Acho que a dislexia dele é mais ou menos resolvida. E ele poderia, sabe, ficar nesse pedestal de privilégio dele, mas não, ele se abre pra toda uma miríade de gente esquisita, no ponto de vista da maioria da sociedade, né, deficiências e doenças muito graves e que não pertencem ao cotidiano dele. E eu acho isso incrível, sabe, gente? Eu queria só, assim, pegar um avião e ir até os Estados Unidos dar um abraço do sol. Porque obrigado, amigo, sabe, por ter escrito esse livro. Eu aprendi demais nesse livro, gente, porque a gente fica muito dentro da nossa bolha, né? Então, por exemplo, o capítulo 2, que já é sobre surdos, eu comecei a aprender muita coisa sobre a cultura surda, sobre a questão da Libra, sobre a aquisição da linguagem, que são coisas que eu estudei na faculdade, na minha faculdade de letras, mas de maneira muito superficial, sabe? E esse capítulo foi o capítulo que deu origem a todo o livro, né? Ele foi fazer uma reportagem sobre a cultura surda e acabou se interessando por toda essa questão de filhos diferentes dos pais e tudo mais. E eu também me marcou muito os capítulos sobre deficiências que são mentais, cognitivas, né? Então, síndrome de Down, autismo e a esquizofrenia. Não sei se dá pra gente chamar muito bem esquizofrenia de deficiência, né? Mas é uma doença mental aí grave. Eu tenho tentado, de uns anos pra cá, me desconstruir um pouco sobre a deficiência cognitiva. E esse livro me ajudou muito, porque me deu muita informação, assim, sobre, né, qual é o limite da capacidade de uma pessoa com síndrome de Down. Nunca soube responder isso muito bem, esse livro me ajudou. Quais são os tipos de autismo que existem, né, a questão da funcionalidade também das pessoas com deficiência cognitiva e tudo mais, me abriu muitas janelinhas, aí, muitas portas dentro de mim. E outro ponto que eu queria destacar é o seguinte, ele coloca algumas identidades horizontais, algumas pessoas diferentonas aí, que não são necessariamente deficiências, certo? Prodígios certamente não são considerados pessoas com deficiência, né? Então ele analisa crianças que têm, assim, dons musicais absurdos, né? Quando a gente vê aquela criancinha de 3 anos tocando violino, sabe? Um prodígio, aquela criança que pega um instrumento e pá, sai tocando. Ele foca nesses musicais. E ele diz, inclusive, naquele primeiro capítulo, que, né, houve polêmica, porque pessoas prodígios musicais não queriam estar no mesmo capítulo que crianças menores infratores. Não queria estar no mesmo capítulo que esquizofrênicos, porque afinal são tidos como doidos, né, por todo mundo. E é nesse primeiro capítulo, quando ele expõe esse preconceito entre as diferentes, né, identidades horizontais, então, sei lá, surdos não querem estar juntos com criminosos, né, sei lá, menores infratores. E que ele coloca algumas estatísticas que eu falei que foram os socos no estômago que a gente recebe logo de cara, de estatísticas sobre, por exemplo, aborto, né? Que é uma questão muito complicada, que a gente sabe que a maioria das pessoas, se soubessem que o filho ia ter uma deficiência, abortariam sem pensar 2 vezes. E isso é muito triste de se ouvir quando você tem uma vida legal com uma deficiência, né? E você pensa, meu Deus, mas essa pessoa acha que a minha vida é tão ruim que ela prefere que eu não exista. Sabe? Eu, pessoa com deficiência. E isso é muito comum na deficiência cognitiva mental, né? Principalmente a síndrome de Down, é uma doença que é muito fácil de se identificar no pré-natal hoje em dia. E as pessoas abortam mesmo. E, enfim, é bem triste, é bem complexo isso. E eu acho que é uma questão que precisava ser mais falada, né? Porque se a gente disser que a vida com deficiência é muito possível,
as pessoas talvez, né, não tenham tanto esse pensamento. Mas ao mesmo tempo a gente tem todo um debate complexo se uma pessoa com uma deficiência gravíssima, tipo um autismo profundo, mais uma deficiência física, mais deficiência auditiva, sabe? Uma pessoa com deficiências acumuladas, assim. E é justamente isso que ele aborda no capítulo deficiência que eu mencionei, né? É polêmico ele chamar pessoas com deficiências múltiplas como deficiência, né? Porque parece que ele só considera as deficiências múltiplas e muito, muito, muito limitadoras como deficiência, ignorando as outras deficiências únicas, né? Como no meu caso, visual, auditiva, física, etc. Mas, enfim, fecha o parênteses, aí a outra polêmica que eu achei aí dentro desse livro, além do fato dele excluir as pessoas com deficiência visual. Voltando, ele se aprofunda bastante no debate se a gente vê uma pessoa dessa, com múltiplas deficiências, se a gente entende que ela está sofrendo, será que ela está sofrendo mesmo? Ou é a gente que está sofrendo de vê-la e de não saber lidar com ela, né? E tem toda uma questão de que os pais, quando é uma deficiência assim, múltipla, eles acabam tendo que abrir mão de muitos planos, de, né, mudar ali o curso da vida deles para tornar aquela vida daquela criança, daquele filho possível. Mas muitos pais, o que é legal, né? Muitos pais dizem que talvez eles fossem pessoas diferentes se eles não tivessem aquele filho na vida deles, né? E que eles aí foram para todo um outro caminho, que é interessante também. E aí eu queria encerrar falando sobre um pequeno conto que ele menciona muitas, muitas vezes dentro do Longe da Árvore, que foi escrito por uma mãe de um menino com síndrome de Down, que até foi inspiração para um personagem da Vila Sésamo. Eu não sei se vocês já viram que na Vila Sésamo tem um personagem com síndrome de Down. E a mãe desse menino, ela escreveu um conto que chama Bem-vindo à Holanda. Então ela faz assim uma metáfora de ter um filho com deficiência com planejar uma viagem, né? Você planeja toda uma viagem para a Itália. Então você compra guias de viagem, você aprende frases em italiano, você sonha, idealiza a Itália, meu Deus, vai ser tão legal e tal. E aí você faz as malas, você embarca, vai para o aeroporto, entra no avião, vai lá durante toda a viagem, quando você está prestes a pousar, a aeromoça fala: sejam bem-vindos à Holanda. E aí você fala: opa, mas peraí, eu estava indo para a Itália, eu não estava indo para a Holanda. Meu Deus, mas e agora? Eu aprendi italiano, eu não aprendi holandês. Eu sei tudo sobre a Itália, eu não sei nada sobre a Holanda. Eu preciso aprender o que eu vou fazer, quais são os pontos turísticos, como é que é o transporte, onde que eu vou ficar, um monte de coisa. E aí, depois que você descobre todas essas coisas, você fica ali num momento meio caótico, meio frustrado, meio tal. Mas aí você olha em volta e você fala: nossa, a Holanda é tão legal também, sabe? Olha que lugar bonito, olha que lugar divertido, que história interessante, quantos artistas maravilhosos tem aqui também. E aí você passa a curtir a Holanda, né? Mas ao mesmo tempo, a Itália vai estar sempre no fundinho da sua mente. Talvez você sempre tenha aquela frustração de nunca ter ido para a Itália. Enfim, é um conto que ela escreveu e vou deixar até o link aqui para vocês da versão em inglês, caso alguém queira conferir. Mas eu acho que é uma metáfora incrível para quem tem um filho com deficiência, né? Ele não é aquilo que você sonhou, não é aquilo que você idealizou na sua cabeça, mas ele tá lá e ele pode ser muito incrível também, sabe? E é isso, gente. Longe da Árvore é uma leitura densa, não é uma leitura difícil, tá, gente? Ele é bem jornalístico, né? É basicamente um compilado de muitas e muitas e muitas entrevistas que ele fez durante 10 anos, né, que ele escreveu esse livro. E com algumas informações, opiniões de médicos e de especialistas e tudo mais, para tentar dar todos os lados de todas as situações, né? Porque ele tem famílias que realmente não lidam bem. Ele entrevista e bota ali a voz dessas famílias também. E tem as que lidam super bem, tem as que estão ali tentando se adaptar, estão ali no momento de cheguei na Holanda e agora. Mas é uma leitura que, como eu disse, deveria ser obrigatória, sabe? No curso de ser humano. Porque abre muitos lugares escuros, ilumina muitos lugares escuros dentro da gente, sabe? E eu acho que é isso, sobre reinvenção, sobre você se adaptar ao que não saiu do como você planejava. E é isso, eu poderia novamente ficar aqui 1000 anos falando sobre isso, mas não posso. Fica super a dica, Longe da Árvore, do Andrew Solomon.
Deixa nos comentários aqui o que vocês acharam da minha resenha, da minha opinião, o que vocês acharam do livro, se você já leu. Deixa o like aqui no vídeo também, que me ajuda muito. Se inscreve no canal, me segue lá no Instagram, @filapreferencial. E é isso, um beijo, até a próxima.